versículo 15. Nós louvamos ao Senhor, adoramos o nome do Senhor, bendizemos o Senhor e vamos agora meditar na palavra do Senhor. Quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela Web Gospel, pela Justin TV, também aqueles que nos acompanham no nosso site www.ics.com.br. Nós deixamos à disposição no nosso site as mensagens, já temos 46 mensagens gravadas, e também nós temos a oração, para que a pessoa que pedido de oração, para que as pessoas puderem fazer os seus pedidos, e nós podemos estar ali anunciando a palavra de Deus, amém? Levando a presença do Senhor, levando o Espírito do Senhor para todos aqueles que precisam e necessitam da bênção do Senhor nas nossas vidas. Deixa que o Espírito Santo possa encher a sua vida, possa tocar no seu coração e fazer nova todas as coisas, amém? Só com um probleminha ali na transmissão, tá certo? Amém? Estamos de volta. Vamos ler então a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 24, versículo 15, vamos fazer a leitura. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, poderoso é o nome do Senhor. Estende agora as tuas mãos, ó Pai, e que a tua unção e o teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos tocar, venha nos livrar, Senhor, e que a tua glória venha sobre este lugar, e sobre também todos aqueles que nos acompanham, a transmissão deste culto, que possam ser também alcançados pela unção, pelo poder e pela virtude do teu poderoso e precioso Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, amém. Por favor, aplauda o Senhor, Ele é digno, aleluia, graças a Deus, amém. Por favor, os irmãos podem sentar. Irmãos, eu estava falando há pouco sobre a glória do Senhor. Quando Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele disse isso porque sabia ele que o Senhor tinha mais de tudo aquilo que ele já tinha vivenciado, de todas as suas experiências que tinha tido com Deus. Moisés sabia que Deus não estava no seu limite, que Deus ainda tinha muito para revelar. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre esta glória, a manifestação da glória, o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude do Espírito de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, da Shekinah de Deus,
da presença do Senhor em glória. É o que Deus deseja desde que Ele fez o homem. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor fez o homem, todos os dias o Senhor visitava, a presença de Deus descia até onde estava o homem, e aquela glória enchia o Éden, e o homem então já sentia a presença de Deus, e ouvia a voz do Senhor, e o homem ia de encontro com o Senhor, que aquele era um momento esperado pelo homem, um momento esperado por Deus, porque o maior prazer de Deus é Ele estar, é a aliança que Ele tem com o homem, é a comunhão que Ele tem com o homem, é poder estar junto do homem. Por isso que diz a palavra: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes. Quando o Senhor nos convida para podermos buscar a sua face, buscar a sua presença, para nós buscarmos a sua glória, a sua face, Deus não está falando para nós apenas termos nossas necessidades ou os nossos problemas atendidos ou resolvidos. Para muitos, a glória de Deus significa a bênção de Deus, aquele que está doente ser curado somente, ou aquele que está triste se alegrar, aquele que está desempregado arrumar um emprego, ou aquele que está passando por alguma aflição financeira, possa prosperar a sua vida. Então, para muitos, somente as coisas que acontecem na nossa vida, o progresso que existe na nossa vida, nos nossos negócios, isso é o símbolo da presença e da glória de Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer que isso, o que o Senhor quer fazer é muito mais além, porque quando houve a queda do homem, e o homem se afastou de Deus, o maior desejo de Deus era fazer uma aliança, para que através dessa aliança, esta comunhão de revelação e de manifestação da glória de Deus fosse restaurada ao homem, fosse devolvida ao homem, porque o homem, a humanidade, sem esta presença, sem esta glória de Deus, significa o quê? Coração vazio. Nós não adianta nós queremos preencher o vazio que está no nosso coração, apenas com coisas materiais, com coisas que são físicas, com coisas que são temporárias. Por quê? Porque o coração do homem é insaciável. Por que o coração do homem é insaciável? Porque o coração do homem foi feito para a habitação de Deus. E quando houve essa separação, porque morte significa separação, e quando houve a morte, a separação do homem de Deus lá no Éden, significa que no coração, na vida do homem, ficou um grande vazio. E este vazio o homem pode querer preencher com o que ele quiser. Por quê? Porque o que seria grande o suficiente para ocupar o lugar de Deus? Você pode pôr o mundo inteiro no seu coração e ainda vai sobrar muito espaço, ainda vai ficar vazio. Mas nós temos que entender que quando nós somos visitados pela glória do Senhor, e a glória do Senhor vem sobre nós, então significa que aquele lugar que está desocupado pela falta, pela separação de Deus, então aquele lugar volta a ser ocupado. Então nós regozijamos,
Então, existe um transbordar da presença, da alegria e da glória de Deus na nossa vida, porque somente Ele, somente a presença dEle, somente a glória do Senhor é o suficiente para encher a nossa vida, o nosso coração. Então Deus sabe disso, e então o Senhor deseja fazer muitas alianças para que este vazio seja preenchido com a glória dEle, com a Shekinah dEle. Então o Senhor tenta fazer uma aliança com Noé. Vamos começar tudo de novo. Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, um novo começo. Eu faço uma aliança, e todas as vezes que eu colocar um arco-íris, vocês vão se lembrar que eu coloco uma aliança no céu. Sempre que trouxer nuvem, chuva na terra, eu colocarei essa aliança, para que saibam que eu fiz uma aliança com Deus, com o homem. O Senhor dizendo, para que vocês saibam que eu fiz uma aliança com o homem. Mas a aliança que foi novamente o quê? Quebrada. Essa aliança não foi suficiente. Por que essa aliança não foi suficiente? Por quê? Justamente porque o homem muitas vezes ele quer colocar no seu coração a religião ou tantas outras coisas que não é a glória de Deus. Então, o que acontece? Lá fica o coração do homem vazio novamente. Então o Senhor faz uma aliança com Abraão. Ele chama Abraão para que, através de Abraão, vem, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te conduzir a uma terra que você não conhece, mas essa terra da tua peregrinação será para a geração e a descendência que eu vou te dar. Então sai Abraão com Sara. Sara era estéril, não podia gerar filhos. Então o Senhor faz uma aliança com este homem, que se esta aliança permanecesse, então o Senhor entraria com uma provisão. Então nós temos que entender o que eu estou dizendo desde o princípio, estava dizendo há pouco com a igreja, que por mais que sejam as experiências que nós temos tido com Deus, nós temos sempre que saber e entender que Deus não está no seu limite de revelação e de manifestação. Vem Abraão, porque eu vou fazer coisas que você nem tem ideia do que eu posso fazer. Então, através de Abraão, através de Sara, Deus deu um filho, que se chamou Isaque. E através de Isaque, nasceu Jacó. E através de Jacó, nasceram 12 filhos. E o Senhor troca o nome de Jacó para Israel. Então os 12 filhos de Jacó passam a ser os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, que dá o início a um povo que Deus chama, e Deus dá para este povo a sua lei, os seus mandamentos. Porque se vocês andarem na minha presença, se vocês caminharem comigo, se vocês desejarem pertencer, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Eu quero formar um povo na terra que eu possa visitá-lo. Eu quero formar um povo na terra que eu possa manifestar a eles a minha glória. Eu quero formar um povo na terra que a minha glória venha sobre eles.
Então, deu-se início à nação de Israel, o povo de Israel. E esse povo então conhece o Deus. Por quê? Porque através desse povo o Senhor começa então a manifestar a sua glória. A manifestar a sua glória. Eles viam, começando por Moisés. Por quê? Porque o Senhor deu a ele uma experiência. Desceu naquela sarça, aquele fogo que fala com Moisés: tira agora a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. E Deus fala com ele, e Deus propõe a ele um livramento para o povo, porque o Senhor diz: agora você vai buscar o meu povo e livrá-lo de Faraó, para que o meu povo preste culto, para o povo me adorar, para o povo me conhecer, porque até então este povo conhecia Deus, mas de ouvir falar. Eles tinham esperança num libertador. Por quê? Porque o Senhor havia falado para Abraão: o povo ficará em cativo, mas eu tirarei o povo do cativeiro e trarei para esta terra. Havia no coração deles uma esperança, havia no coração deles um temor. Nós temos aqui a palavra do Senhor, que o Senhor deu aos nossos pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, e nós cremos num Deus, o Deus que apareceu a Abraão, o Deus que falou com Abraão. Então aquele povo herdou a fé, mas aquela fé que eles tinham não era suficiente para que a glória do Senhor se revelasse a eles, se manifestasse a eles. Não foi suficiente aquela fé, embora eles aguardassem o libertador, embora eles tivessem a certeza que haveria um libertador, que eles teriam uma terra, que eles serviriam ao Senhor, que eles buscavam o Senhor. Eu não vamos ter outros deuses, porque nós apenas cremos, servimos e tememos o Deus do nosso pai Abraão. É o nosso Deus, é o Deus que fez os céus e fez a terra, é o Senhor que quer fazer conosco uma aliança, um pacto. É um Deus que quer se revelar e quer trazer a sua glória para nós. Então, começando-se de Moisés, e Moisés vai até o povo, e ele disse: Senhor, como que o povo vai crer? E diz a palavra: o Senhor enviou a sua palavra, e todos foram sarados, todos foram curados. Quando Moisés chega e fala com o povo, diz: o Senhor, Deus de Abraão, me apareceu e me enviou como um libertador, para que nós possamos sair desse lugar, e para mostrar para o povo que Moisés tinha visto a glória de Deus, e que a glória de Deus estava o Senhor estava disposto a revelar a sua glória para o povo. Deus envia a sua palavra, e a Bíblia diz que o Senhor sarou todos os doentes que estavam em Israel. Todos os hebreus foram curados, todos eles já começaram a saber que existia um Deus, e que este Deus tem poder, e começaram a confiar nesse Deus, esperar nesse Deus e crer nesse Deus. Já não era apenas uma fé histórica, não era apenas uma fé que eles acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó, no Deus que um dia prometeu nos libertar e nos dar uma terra, mas agora nós podemos ver um Deus que se manifesta no nosso meio. Aí então o Senhor envia as 10 pragas, e o Senhor começa a revelar, a mostrar para o seu povo: não temas, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A confiança naquele Deus crescia cada vez mais. A expectativa de ter um Deus poderoso e um Deus que trabalha em favor daqueles que amam e esperam nele crescia cada vez mais. Então o mar vermelho se abre, o povo atravessa. O exército de Faraó, quando vai atravessar, o que faz? O Senhor fecha as águas,
e destrói todo o exército de Faraó. E o Deus faz questão de mostrar: eu sou Deus daqueles que creem, daqueles que buscam. E quando eu abro uma porta, ou abro um caminho, ou quando eu abro as águas, é para o meu povo passar. É para aqueles que creem, que clamam e que esperam no meu nome. Então o mar se fecha e o povo sai glorificando ao Senhor, e sai adorando ao Senhor, e sai cantando e exaltando o nome do Senhor. Mas andam um pouco e deparam com um grande problema: a sede. Porque caminharam 3 dias, e quando chegam diante de uma fonte, são fontes de águas amargas. E o povo disse: e agora, Moisés? Agora nós estamos no deserto, e a única água que nós temos, ela é uma água amarga. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor mostra a ele que as águas podem ser saradas. O Senhor diz: não tenha medo, porque agindo, quando Ele começa a agir, quando Ele começa a manifestar, ninguém pode impedir o agir de Deus. E que esse Deus não tem limites, porque Ele pode fazer tudo e qualquer coisa, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio. Então a cada dia esse povo começa a ter mais experiências, conhecer mais o Senhor, começa a conhecer mais este Deus. Então o Senhor disse para Moisés: leva o povo para o monte, para o pé do monte, porque lá o povo vai me conhecer. E o Senhor está cada vez disposto a mostrar mais a sua glória. Deus desce naquele monte, o monte começa a fumegar, começa a pegar fogo, trovões, relâmpagos, o chão estremece, e a glória do Senhor manifesta, e as pessoas sabem agora que existe um Deus poderoso, e esse Deus visita, e quando Ele visita, traz alegria, traz resposta, traz solução, traz esperança, traz a presença dEle, e cada vez mais esse povo passa a estar mais seguro a respeito do Deus que eles creem, do Deus que eles servem, do Deus que eles amam. Então o Senhor dá a sua palavra, então o Senhor dá a sua lei, para mostrar para o homem, então, que eu estou fazendo com vocês uma aliança, e a aliança que eu faço com vocês é uma aliança de glória, é uma aliança de poder, é uma aliança que a minha presença vai estar com vocês, que o meu Espírito vai descer sobre vocês, e vai manifestar sobre as suas vidas. Então aquele povo começa a ter um entendimento, e o entendimento daquelas pessoas é que quando tem um problema, quando tem uma necessidade, leva o seu problema para Ele. Quando você tem uma necessidade, clama a Ele. Quando você tem qualquer obstáculo diante de você, clama a Ele. Os amalequitas vêm guerrear, e eles não têm chance nenhuma contra aquele exército inimigo que trava uma batalha com eles no deserto. Mas Moisés levanta as mãos, os braços, e começa a clamar ao Senhor. E quando Moisés clama ao Senhor, a unção do Espírito de Deus desce sobre aqueles homens, e aqueles braços se fortalecem. Então eles lutam, e eles pelejam, e eles guerreiam, e eles vencem. Então nós aprendemos que mesmo quando estamos fracos, e quando não estamos levando vantagem diante dos nossos inimigos, e se clamarmos ao Senhor, a glória dele vem e enche-nos de poder, de vigor, e nós podemos vencer qualquer inimigo que se colocar diante de nós. A confiança daquele povo vai crescendo cada vez mais, a glória do Senhor se manifestando. O Senhor desce numa nuvem, e Deus está naquela nuvem, e todo dia as pessoas estão olhando, estão vendo aquela nuvem, e aquela nuvem acompanha eles, ou não, eles acompanham aquela nuvem, e o Senhor fala: estejam debaixo dessa nuvem, porque vocês estarão protegidos. Por quê? Porque a glória do Senhor estava sobre eles. Aquela nuvem trazia refrigério para que eles não morressem no deserto. À noite, daquela nuvem descia uma coluna de fogo, e aquela nuvem se transformava em fogo,
e aquecia aquelas pessoas para que eles não morressem de frio. Daquela nuvem caía o maná, daquela nuvem o Senhor falava com eles, guardava, protegia. E eles estavam olhando sempre para aquela nuvem. A nuvem era a direção que eles deveriam seguir, porque quando aquela nuvem começava a se mover, então os homens desmontavam as suas tendas, porque sabiam que tinham que seguir aquela nuvem. E a nuvem andava e eles iam acompanhando, eles iam andando por baixo daquela nuvem. E quando a nuvem parava, eles entendiam que ali era o lugar deles armarem as suas tendas e acamparem. Tudo que eles sabiam que aqueles que ficassem para trás morreriam, porque não sobreviveriam no deserto. Mas aqueles que acompanhassem a nuvem, estivessem debaixo da nuvem, estariam sempre guardados pelo Senhor. Mas aquilo só não era suficiente. Por quê? Porque o Senhor não quer ficar só nas nuvens. Deus quer se aproximar do homem. A vontade do Senhor não é somente estar perto, porque a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está à nossa roda, à nossa volta, Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa direita, porque o Senhor quer se aproximar. Então o Senhor quer fazer mais aproximação do povo. Então o que o Senhor faz? Ordena para que Moisés faça uma tenda. Uma tenda. E naquela tenda, Moisés transforma aquela tenda num lugar de encontro com Deus. Então as pessoas veem que quando Moisés vai até aquela tenda, e ele entra na tenda, daquela nuvem desce uma coluna de fogo até a tenda que Moisés está. E ali está a presença do Senhor com o homem, a presença do Senhor com Moisés, e o povo está só à volta. O povo está apreensivo. Olha, existe um Deus que quer fazer contato conosco, um Deus que quer estar próximo de nós. E o Senhor fala com Moisés: Moisés, agora você vai construir um tabernáculo, porque ali eu revelarei a minha glória. E quando ele constrói o tabernáculo, e quando ele faz aquele tabernáculo, o tabernáculo da glória de Deus, no meio do povo, que ficava no meio do acampamento, porque o tabernáculo não era somente para Moisés, mas agora o tabernáculo também era para os profetas, para os sacerdotes, era para os levitas, eram para os que adoravam o Senhor, que trabalhavam o Senhor e serviam o Senhor. Então já não era somente para Moisés, mas entrava Moisés, entrava Arão e entravam os sacerdotes, e também ali era o lugar de serviço, lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar onde a presença do Senhor se manifestava. E quando o povo tinha qualquer problema, o Senhor dizia: traga para mim diante do tabernáculo, porque eu descerei e falarei convosco. E o Senhor descia naquele tabernáculo, e ali estava não somente Moisés, mas tinha mais pessoas envolvidas. Agora também estavam os levitas, os descendentes da tribo de Levi. Não era apenas alguns homens, mas era uma tribo que estava envolvida. E o que eu quero dizer é que quando esta manifestação de glória estava no meio do povo, estava entre o povo, começou a dar ao povo não somente conquistas, vitórias, não somente eles eram alimentados pelo maná que caía, protegidos pela nuvem, guardados pela coluna de fogo, não somente o Senhor livrava ele dos inimigos, mas também a presença do Senhor enchia o coração daquele povo, e a cada dia mais
eles recebiam mais instruções desse Deus que chamava o povo para se aproximar dele. A vontade de Deus era que mais pessoas se aproximassem. Eu não quero somente Moisés, eu não quero somente os sacerdotes, eu não quero apenas contato com os músicos, os cantores, mas também quero contato não só com a tribo dos levitas, mas eu quero que todas as demais tribos também cheguem, guardem a palavra, para que a glória também tenha acesso à vida deles. E assim, o povo conquistou a terra. E quando eles estavam na terra que o Senhor tinha dado a eles, a terra que mana leite e mana mel, o povo estava feliz porque venceu os seus inimigos, venceu as suas batalhas. O povo via não a nuvem, não viam mais a glória do Senhor, não via mais a Shekinah de Deus, mas eles sabiam que o Senhor estava presente. Por quê? Porque Deus levantou Davi, e pela vida de Davi eles olhavam, o Senhor está com ele, porque ele vai nas pelejas, e não importa o tamanho do exército do inimigo, a unção e a glória do Senhor, a mesma unção que tocou no povo no deserto, esta unção está sobre a vida também de Davi, do exército de Davi, porque Davi vence todos os seus exércitos, todos os seus inimigos, todos os seus adversários. O Senhor dá unção, dá vitória sobre eles. Mas Deus ainda queria fazer mais contato com o homem. Deus quer se aproximar do homem. Então, Salomão constrói o templo. E quando Salomão está dentro do templo, o dia que ele inaugura o templo, ele está orando ao Senhor para aquela inauguração, e ele está ali. Então aquela mesma nuvem, aquela mesma glória, aquela mesma unção que viram lá no deserto, ela desce naquele lugar, ela se revela, ela se manifesta, a glória enche aquele templo, e todos ali podem contemplar, e alegria, porque Deus está conosco, porque o Senhor se revela, se manifesta, Ele está nesse lugar, a presença do Senhor está sobre nossas vidas. Então o que acontece? Por desobediência do povo, o povo é levado à Babilônia, exilado, e aquele templo bonito, magnífico, está em ruínas, e muitos ficaram tristes, muitos choraram. Quando eles voltaram, havia lágrimas, havia dor, porque eles olharam aquele templo que estava em ruínas, e aquelas pessoas se lembraram, eles disseram: foi aqui que a glória de Deus um dia se manifestou, um dia a glória de Deus esteve nesse lugar, um dia a glória do Senhor esteve sobre este templo, e agora este templo virou ruínas. Quem dera nós pudéssemos ter a glória do Senhor de volta sobre nós. Então reconstruíram aquele templo, e o desejo do homem é a glória do Senhor, é sentir a unção de Deus e a presença do Senhor. Mas fizeram um templo talvez não tão sofisticado, não tão bonito, não tão magnífico como aquele templo que Salomão tinha construído. E alguém disse assim: para quem conheceu o templo de Salomão, e agora este templo, ele é inferior. Eu não sei se a glória do Senhor vai descer sobre esse lugar. Ele desceu naquele lugar, por quê? Porque o templo era magnífico, mas eu não sei se ele vai descer nesse lugar, porque esse templo não é tão qual o que foi um dia. Mas a intenção de Deus de se revelar, de se manifestar ao homem não termina. Por quê? Porque Deus levanta o seu profeta e diz para o homem, para que eles não tivessem medo, não temessem. Por quê? Porque assim diz o Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. E se vocês acharem que o Senhor não vai gostar, não vai aceitar, o Senhor manda dizer que a glória dele ainda vai ser maior nessa outra casa. Então encheu-se de alegria o coração das pessoas. Por quê?
porque aqui nós veremos a glória do Senhor, aqui teremos a glória do nosso Deus, aqui teremos o poder do nosso Deus. Eu quero dizer para você que a glória foi grande, a glória do templo. Se você for lá hoje em Jerusalém, não está mais o templo lá só tem o muro das lamentações, mas aquele templo, a glória dele foi maior, sabe por quê? Porque dentro daquele templo entrou o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus esteve naquele templo. A glória do Senhor visitou aquele lugar, a glória do Senhor visitou aquele lugar, e hoje o templo não está mais lá, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor está em busca de um povo para Ele manifestar a glória dEle. O próprio Jesus disse: desse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas Ele apontava: mas derrubem este templo e em 3 dias eu edificarei. Por quê? Porque o que Ele quer dizer, que a glória do Senhor ainda continua para ser revelada e manifestada na vida daqueles que têm o desejo de buscar o Senhor. Aqueles que entendem e acreditam que Deus não está no seu limite, que Deus ainda tem mais para buscar, para aqueles que buscam, tem mais para revelar naqueles que clamam a Ele. Aí o que acontece? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês ficam em Jerusalém, vocês ficam em Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder do alto céus, até que venha sobre vocês o Espírito Santo, até que venha sobre vocês a glória do Senhor. Então o que acontece? Eles estão ali orando, 120 pessoas estão ali buscando a Deus, 120 pessoas estão orando, clamando, buscando, invocando o nome do Senhor, estão ali buscando a presença do Senhor. E de repente, a palavra do Senhor disse: de repente, ouviu-se o som de um vento impetuoso, um vento fortíssimo, que começou a soprar e começou a encher aquela casa. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque as portas e as janelas estavam fechadas. Por onde aquele vento entrou, ninguém sabe, e de onde vinha aquele vento, menos ainda. Mas o que se sabe é que quanto mais ventava, quanto mais barulho aquele vento fazia, aquele vento repartia e distribuía entre eles o fogo da glória do Senhor, porque a mesma nuvem que descia aquela coluna de fogo agora estava sobre o cenáculo, estava sobre aqueles que buscavam a face do Senhor, e agora com algo maior ainda, porque o Senhor não estava para manifestar dentro de um templo feito por mão de homens, mas agora Ele estava para se manifestar dentro de um templo que tinha sido restaurado, aqueles que tinham sido lavados, limpos, comprados, restaurados, santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Porque agora não sabeis que vós sois o templo e que o Espírito Santo habita no meio de vós. Então, começando por aquela tenda no meio do acampamento, continuando pelo tabernáculo, pelo primeiro templo, pelo segundo templo, e agora pelo cenáculo, e terminando sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós somos o templo, o santuário, onde o Senhor quer manifestar e revelar a sua glória. O Senhor quer revelar a sua Shekinah, o Senhor quer revelar a sua presença, o Senhor quer manifestar a sua presença, e sabe onde? Em cada vida que está aqui, em cada um que me ouve, em cada um que crê que Jesus é o Filho de Deus, que derramou o seu sangue, e que levou na cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque nós somos restaurados. E quero dizer que se a glória da primeira casa foi grande, a da segunda casa será maior. E se aquele templo visitou Jesus, eu tenho algo mais profundo ainda para dizer, que nós somos um templo, não para que Jesus visite, e depois o nosso templo seja exterminado e destruído, mas o Senhor veio para fazer morada nos nossos corações, e não importa, porque nós somos o templo, e nós somos o santuário do Espírito Santo, e ainda que o nosso coração pare de bater,
ainda que nós nos deparemos com a morte, a palavra do Senhor diz que no dia da sua volta, os sepulcros se abrirão, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, subirão e encontrarão com o Senhor nas nuvens. Sabe por quê? Porque você é o templo, porque você é o santuário, porque aquele que se manifestou a glória de Deus e onde se revelou a Shekinah de Deus, não ficará no Éden, não ficará no sepulcro, no Hades, mas o Senhor o arrancará pelo seu poder, pela sua glória, pela sua ressurreição, e nós subiremos para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, o que eu quero dizer é que Deus quer revelar esta glória na vida de cada um daqueles que creem no seu nome, e nós temos que entender e temos que saber que Deus não está no seu limite de revelação e de manifestação. Eu quero dizer que o Senhor tem muito mais para revelar a cada um de nós, quando nós o buscamos, e quando nós damos a Ele espaço e liberdade para que Ele possa trabalhar no nosso coração. Se nós estamos enchendo o nosso tempo de coisas, de entulhos, de coisas que estamos só cada dia mais tirando espaço para que a presença dEle encha na nossa vida. Eu quero dizer que nada neste mundo, nada nesta vida pode nos transformar num templo, num santuário, sabe? Desse templo que Jesus visitou em Jerusalém, ele foi expulso de lá. Expulsaram Jesus de lá. Por quê? Porque quando Jesus entrou, eles não gostaram de Jesus e eles expulsaram Jesus do templo. E o que restou desse templo? Ruína. O que restou? Destruição. E se nós enchermos de nós mesmos o nosso templo, a ponto de expulsarmos o Senhor Jesus do nosso templo, com certeza, o que aconteceu com o templo de Jerusalém vai acontecer com cada um de nós. Nós vamos tornar ruínas, queira ou não queira. Nós voltaremos para a cinza, porque do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Mas para aqueles que expulsaram Jesus, vai ficar em ruínas, vai ficar somente em escombros, em vergonha, em humilhação e desprezo. Mas para aqueles que amaram o Senhor, mas para aqueles que a cada dia abriram mais espaço e deram toda a liberdade para que o Senhor pudesse habitar, para que o Senhor pudesse morar. Senhor, habita em mim. Senhor, tu tens um lugar para ficar. Como diz aquele cântico, fica, Senhor, fica no meu coração. Quando você diz, Senhor, fica e traga a tua glória, e traga o teu reino, e traga a tua unção, e traga o teu espírito, e traga o teu reino, e traga os céus para o meu templo, com toda certeza, aquele que ainda que um dia tenha que descer, voltar ao pó, mas com certeza o Senhor vai restaurar, e o Senhor vai levantar dos mortos, e o Senhor vai levar para a sua glória. Irmãos, Deus tem mais para nos dar. Deus tem mais para nos dar. Deus não está no seu limite. E Deus quer te encher. Deus quer colocar a glória dele na sua vida. E quando nós tivermos, irmãos, mais dessa glória, mais dessa unção, mais desse poder, porque a glória de Deus, quando o Senhor visitou o povo pela primeira vez, o Senhor curou a todos. Depois o Senhor libertou o povo. Depois o Senhor sustentou o povo. Depois o Senhor prosperou o povo, porque quando o faraó disse, leva esse povo embora, o Senhor disse, bata na casa deles e diga que você quer ouro e que vocês querem prata. Sabe por quê? Porque ninguém perde e fica com os despojos.
Quem perde tem que entregar os despojos. O Senhor disse: vai lá e bata na porta deles. Por quê? Porque vocês não estão sendo expulsos desse lugar, mas vocês venceram a batalha, vocês venceram a peleja, vocês venceram o Faraó, vocês venceram. E quando o Faraó diz: eu não acredito, nós não vamos nos dar por vencido, eles acham que nos venceram, que levaram os nossos despojos. Pelo contrário, nós vamos atrás deles, vamos destruí-los e vamos trazer de volta os nossos despojos. Mas o Senhor disse: não, você não entendeu, Faraó. O meu povo venceu, o meu povo é vitorioso. Você foi derrotado, você perdeu. E nós temos que também entender isso. Nós temos que entender isso no nosso coração. A vitória que o Senhor nos deu, a peleja foi vencida. Jesus venceu, Jesus derrotou o diabo, Jesus derrotou o inferno. E sabe de uma coisa? Os despojos pertencem àquele que venceu. E se você é vitorioso, e se o Senhor tem feito você vitorioso, você vitoriosa, então com certeza você será grandemente abençoado. Por quê? Porque tudo aquilo que foi levado será restituído, será devolvido. O inimigo terá que te devolver, sabe por quê? Porque ele perdeu, porque ele foi derrotado. E o Senhor nos dá essa vitória. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar e vamos falar com o Senhor. E com certeza, nós precisamos ter uma experiência nova com o Senhor. Experiência magnífica com o Senhor. Ah, Senhor, visita o teu povo. Ah, Senhor, traz a tua glória para esse lugar. Ah, Senhor, traz a tua Shekinah para as nossas vidas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, clama ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Permita que a glória dele te encha agora. Aquele povo, eles não tinham nada, mas eles tinham a fé de Abraão. E se nós temos a fé de Abraão, ainda que nós não tenhamos nada, mas se nós temos a fé de Abraão, nós temos o Deus de Abraão. Aquele povo achou que Deus não ia manifestar a glória dele porque o templo é inferior, mas o Senhor mandou dizer que a glória dele seria ainda maior. E se alguém está achando que é um templo ainda inferior, talvez você diz: eu sou tão pequeno, quem sou eu? Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. E o Senhor, Ele está te enchendo agora, porque a glória do Senhor, a glória da casa do Senhor, agora está para ser revelada sobre a minha e sobre a sua vida. A vontade de Deus é se manifestar e se revelar a cada um de nós, e Deus quer se revelar. Por isso que o Senhor disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos, minhas servas, meus filhos e as minhas filhas, sobre os jovens e sobre os velhos. Eles terão visões, terão sonhos, correrão e não se fadigarão, voarão com asas como de águia, porque a glória do Senhor será revelada e manifestada sobre toda a carne. E toda a carne significa sobre mim e sobre você também. Então vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos invocá-lo com toda a força da nossa alma, do nosso coração, porque o Senhor está presente. Clama, igreja, invoca o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando, estamos no momento final, mas eu quero que você saia, e Deus quer que você saia daqui hoje, levando a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor na sua vida. Oh Deus maravilhoso, e poderoso,
e santo. Senhor, desce agora a tua presença, a tua glória, Senhor, visita, Senhor, cada vida aqui presente, cada vida, Senhor, que nos acompanha, Senhor, pela internet, ou ainda vai nos acompanhar, quando assistir os nossos vídeos, visita-os, ó Deus. Oh, meu Deus, nós sabemos que o Senhor não está no seu limite de abençoar, sabemos, Senhor, que Tu não estás no seu limite de agir. Então, Senhor, começa a manifestar o Teu poder, a Tua presença e a Tua glória, Senhor. Desce a Tua glória sobre nós, Senhor, como o Senhor fez com Moisés, como o Senhor fez, Senhor, no templo, como o Senhor fez, Senhor, oh meu Deus, no cenáculo. Vem, Senhor, a Tua glória, a Tua presença sobre cada vida que busca a Tua presença, a Tua face. Visita, Senhor, cada coração, meu Deus. Oh, meu Deus, vem agora restaurar, vem agora, Senhor, tocar, vem agora salvar, vem agora, Senhor, tocar nos corações que Te buscam, que clamam a Ti, Senhor, aqueles que Te invocam agora, meu Deus, aqueles que, Senhor, vieram para ter um encontro com o Senhor. Oh, meu Deus, vem, Senhor, enche agora, meu Deus, este lugar com a Tua unção. Cada vaso seja cheio agora com o azeite, com a Tua presença, ó Deus, com a Tua glória, com, Senhor, a glória da Tua presença, Senhor, com a Tua Shekinah, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, traz os dons para a Tua igreja, manifesta, Senhor, manifesta agora com curas, com sinais, com maravilhas extraordinárias que somente o Senhor pode fazer. O mesmo Deus que visitou e libertou o Teu povo lá no Egito, visita o Teu povo agora e liberta, Senhor. Envia a Tua palavra e cura os doentes, e restaura os oprimidos, os cansados. Prospera, Senhor, traz a Tua unção, sustenta, abençoa. Oh, meu Deus, fortalece a vida do Teu povo, fortalece a Tua igreja, traz a Tua unção, traz o Teu poder, traz a Tua virtude, o Teu Espírito sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua glória, vem com o Teu poder, vem com a Tua virtude, vem, Senhor, com o Teu fogo sobre a Tua igreja, Senhor. Oh, meu Deus, acende a Tua glória, batiza, Senhor, toca nos corações, Senhor, incendeia o Teu povo com a Tua glória, Senhor, incendeia o Teu povo com o Teu Espírito. Seja, oh meu Deus, a Tua unção tocando, libertando, restaurando, oh meu Deus, avivando. Traz agora, Senhor, oh meu Deus, a unção do Teu Espírito, o Teu óleo, o Teu azeite sobre aquela lâmpada que está apagada. Acende agora, Senhor, com a unção do Teu Espírito. Acende agora com a unção da Tua glória, oh meu Deus, com a unção da Tua presença, ó Pai. Acende a fé de cada um, Senhor. Oh, meu Deus, fortalece, levanta os cansados, os aflitos, os oprimidos, os necessitados, cura, liberta, unge, transborda, sacia cada um agora, Senhor, com a unção do Teu Espírito. Oh, vem, Senhor, vem agora, Senhor, a Tua unção, vem agora a Tua glória, vem agora o Teu reino, Senhor, que os demônios sejam, Senhor, repreendidos e batam em retiradas das famílias, dos lares, dos entes queridos, meu Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o dano que Satanás tem feito sobre a vida do Teu povo, sobre os seus familiares, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, traz agora a Tua presença e cerca o Teu povo com a Tua glória, e cerca o Teu povo com a Tua unção e com o Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, nós Te adoramos e nós declaramos a Tua vitória, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, o sangue do Senhor Jesus
está sobre nós, nos lavando, nos remindo, nos justificando, purificando e santificando a tua igreja, Senhor. Santifica a tua igreja, purifica a tua igreja, Senhor. Liberta a tua igreja, Senhor. Traz unção, poder e avivamento para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sinta a glória do Senhor na sua vida. E olha, não troque essa presença, essa glória por nada desse mundo. Por nada. Por nada que Satanás possa te oferecer. Não vale a pena. Não vale a pena você jogar no lixo a glória do Senhor, a troco daquilo que o diabo tem para te oferecer. Porque aquilo que o diabo tem para oferecer para você não é nada. Porque o que sobrou para ele? O que sobrou para ele? Por quê? Porque quando alguém perde, os despojos são arrancados. Sabe? A partir de hoje, pessoas da sua família, da sua casa, você pode reivindicar do diabo, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque está na palavra. Satanás, solta. Assim como Moisés, o que eu estou falando é profético na sua vida. Assim como Moisés apontou para Faraó, apontou o dedo para Faraó e deixa o meu povo livre. Você pode apontar o dedo para Satanás e dizer: deixa a minha casa livre, Satanás. Deixa a minha família livre. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nos renderemos ao Senhor e adoraremos o Senhor. Tira sua mão suja. Eu quero os despojos. Eu quero as coisas valiosas que me pertencem. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que os filhos são herança do Senhor. E se os seus filhos são herança do Senhor, você pode dizer: é meu, e eu quero de volta o que é meu. Ser-me-á restituído e devolvido aquilo que o devorador levou. Estende a sua mão e aponta para o diabo e diz: é meu, e você está vencido e derrotado em nome do Senhor Jesus. Os despojos pertencem àquele que venceu. E se você é um vencedor em Cristo Jesus, então os despojos, ou seja, tudo aquilo que é valioso, que tem valor para você, é seu. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a sua mão assim. Assim. Repete comigo, diga: Senhor meu Deus, eu quero de volta tudo aquilo que é valioso para mim. Eu quero que o Senhor me restitua, porque eu creio que Jesus venceu e derrotou o diabo e todos os seus demônios na cruz do Calvário. Então eu quero os despojos, assim como o teu povo saiu do Egito abençoado, levando os despojos, também quero levar. Eu quero a minha casa, a minha família, eu quero as coisas que são valiosas para mim, sendo resgatadas das mãos de Faraó. Não quero que fique no Egito. Oh meu Deus, como disse o teu servo José, um dia vocês sairão desta terra, e eu tenho um pedido: levem consigo a minha ossada, porque eu não quero que ela fique nessa terra, mas eu quero que ela esteja na terra que o Senhor Deus prometeu para o seu povo. Diga: Senhor,
muito obrigado pela vitória, pela conquista que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar? Vitoriosos, abençoados em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Aqueles que nos acompanharam, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com toda a sua força e declare que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia. Graças a Deus.